Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical, lição para jovens, um assunto muito importante para nós meditarmos na nossa leitura diária desta semana, a lição de número 8, a resposta cristã para a violência urbana. Qual a resposta dos cristãos para a violência que está acontecendo em nossa cidade? Qual a resposta dos evangélicos? Qual a resposta da comunidade cristã para quanto à violência para o mundo em que nós estamos vivendo? É claro, os cristãos sempre têm uma resposta sábia para esses problemas tão difíceis e principalmente a violência que vem acontecendo de uma forma trágica em todo o mundo. Mas nós cristãos, o Espírito Santo nos orienta, o Espírito Santo nos direciona, o Espírito Santo nos dá sabedoria para uma resposta que vai consolar, uma resposta que vai ajudar, uma resposta que vai abençoar famílias, abençoar pessoas que sofrem violência de qualquer tipo, que está sofrendo violência, que já sofreu violência e que vem sofrendo qualquer tipo de violência no mundo em que nós estamos vivendo. Jesus Cristo, antes de ascender aos céus, no capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 27, ele disse: deixo-vos a paz. Jesus não deixou violência, ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Por quê? Porque o mundo fala de paz, mas vive em violência. O mundo faz passeatas, faz, enfim, carreatas, enfim, faz muita coisa para que não aconteça a violência, contra a violência, mas não tem a paz que Jesus Cristo deixou para o homem, para que nós pregamos a paz, para que anunciamos a paz, para que vivamos a paz. Precisamos ter esta paz na nossa vida, a paz verdadeira, não a paz fingida, mas a paz que Jesus Cristo deixou para que o homem vivesse. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. E Jesus ainda nos consola dizendo: não se atemorize. Então vamos aceitar a paz de Cristo na nossa vida, vamos aceitar Jesus na nossa vida, vamos viver conforme Jesus quer que nós vivamos, e então nós podemos influenciar a nossa cidade, nós podemos influenciar este mundo com a paz que Jesus Cristo deixou para todo homem. Receba Jesus na sua vida, viva uma vida intensa em Cristo, e você influenciará o seu vizinho, o seu colega de trabalho, a sociedade onde você convive, os seus irmãos em Cristo. Enfim, você os influenciará com a paz que você tem no seu coração. Jesus Cristo, a verdadeira paz. Então, essa é uma resposta cristã honesta, verdadeira, sincera e consoladora para o que vem acontecendo na sociedade, que vem acontecendo na cidade, a violência urbana. A leitura, nós temos aqui Gênesis 6 e 11, diz que a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência.
Veja que a violência, já em Gênesis capítulo 6 e o versículo de número 11, antes do dilúvio, a violência já era existente, já era uma coisa real, já era um problema difícil de se resolver. Veja que encheu-se a terra de violência. A terra que nós vivemos hoje também está cheia de violência. A leitura de segunda-feira está em Ezequiel capítulo 7 e o versículo de número 23, veja aqui: faze uma cadeia, porque a terra está cheia de crime de sangue e a cidade está cheia de violência. É a cidade cheia de violência. A violência, ela está por toda parte. Está na cidade, está no estado, está no país, está no mundo, está no coração dos homens, está na mente das pessoas. A violência está em todos os lugares, por toda parte. E nós, como cristãos, que temos a paz de Cristo na nossa vida, devemos influenciar em todos os lugares, por onde andarmos, influenciar as pessoas a terem uma vida de paz, recebendo Jesus na sua vida. Não passamos um dia sequer sem notícias de violência. Os noticiários, todos os dias, eles anunciam violência. É pai que está matando filhos, filhos que estão matando os pais, vizinhos que estão espancando o seu próximo, enfim, nas ruas, enfim, em todos os lugares. A violência aumenta a cada dia. No trânsito, as pessoas também se violentam, enfim, em todos os lugares. E os noticiários estão anunciando violência. A maioria das pessoas já tiveram problemas com algum tipo de violência. Todas as pessoas tiveram problemas com algum tipo de violência. As mulheres, violência doméstica. Os homens também agora estão sofrendo esse tipo de violência, porque a violência está por toda parte. Enfim, qual a pessoa que não sofreu uma violência de algum tipo? Todas as pessoas têm sofrido algum tipo de violência neste mundo, mas nós devemos permanecer em Jesus Cristo, anunciando a paz verdadeira. A impiedade se alastra e os governos se omitem. A impiedade se alastra, porque os homens ímpios cometem violência e o governo se omitem de combater contra a violência. Muitos procuram até ajudar, muitos procuram até de uma forma acabar com a violência, mas nós cristãos, a comunidade cristã, os que são cristãos verdadeiros sabem que só Jesus é a solução para um mundo de violência em que nós estamos vivendo. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2. Admoesto-te, pois, antes de tudo que se façam deprecações, ou seja, pedido insistente de que? Orações, intercessões, ações de graças por todos os homens. É uma forma que nós temos, é uma arma que os crentes têm para combater a violência. É através da oração, é orando pelos homens, é orando pelas autoridades, é orando para que o Senhor possa abençoar, abrir o coração desses homens com ideias que venham também combater a violência, mas nós sabemos que ela pode ser apenas amenizada. Jesus é a verdadeira paz
dentro do coração do homem, e então tudo terá paz. Veja aí ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos os que estão em eminência, para que tenham uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Então você quer ter uma vida melhor, mais amenizada, mais tranquila? Orem, orem pelos reis, orem pelos prefeitos, orem pelos governadores, orem pelos delegados de polícia, pela Polícia Federal, enfim, pelos juízes, orem pelos advogados, orem pelos promotores, orem por todos aqueles que estão em eminência, orem por todos os homens em todos os lugares, ore pelo seu colega de trabalho, pelo seu vizinho, faça orações insistentes, faça clamores para que você tenha uma vida sossegada. Parece que quanto mais pedimos, não é? Quanto mais suplicamos, quanto mais oramos, quanto mais clamamos ao Senhor, parece que as coisas vão ficando mais distante daquilo que nós queremos, a paz. Mas não devemos parar, porque devemos viver uma vida de paz. E para termos uma vida de paz, para influenciarmos a paz das outras pessoas, o que nós devemos fazer? Orar pelas pessoas, orar pelos homens, buscar a Deus insistentemente por estas pessoas, para que Deus abra os seus corações e de uma forma ou de outra eles tenham ideias brilhantes para que possam então amenizar um pouco da violência na cidade, na comunidade em que você vive, na sociedade em que você convive, no país, no estado, enfim, em todos os lugares. A violência ela não é moderna, não é só nos dias de hoje. A violência caracterizou o homem desde os seus primeiros passos, logo após a queda. A palavra de Deus nos relata a história do primeiro homicídio em Gênesis capítulo 4, versículos de 1 a 24, ali já inicia a violência e começa com Caim, quando ele matou o seu irmão Abel por inveja. E aí por diante, depois nós vamos ver também Lameque, que foi um homem violento e chegou a matar 2 homens. Ele reagiu a agressões sofridas também com assassinatos. Isso em Gênesis 4, 23 e 24. Assim, antes do dilúvio, a violência já permeava a terra. A violência já era grande na terra. Gênesis capítulo 6 e o versículo 11 diz: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Antes do dilúvio, a terra, a violência havia enchido a terra. Após o dilúvio, então o que aconteceu? Deus destruiu, acabou com a violência na terra, destruindo os homens violentos. Olha aqui, após o dilúvio, o que aconteceu? Mais cidades violentas, Sodoma e Gomorra, uma cidade cruel, uma cidade ímpia, cheia de violência, cheia de imoralidade, cheia de crueldade, né? E existia também naqueles dias. Então o que Deus fez? Acabou com essas cidades violentas. Jacó, em suas palavras finais, antes que Jacó desse ali os seus últimos suspiros, ele disse sobre violência também. Diz aqui que Jacó, em suas palavras, condenou a violência de 2 de seus filhos, Simeão e Levi. Simeão e Levi entraram na cidade de Siquém e mataram todos os homens de guerra de Siquém, salvando apenas mulheres e crianças,
mas destruíram, deixaram a cidade ensanguentada. E então Jacó fala de Simeão e Levi, que utilizaram a espada não para defesa, mas como instrumentos de violência. E naquele momento foi instrumentos de vingança. Isso em Gênesis 49 e o versículo 5. Então a violência sempre existiu. Abimeleque, filho de Gideão, assassinou 70 irmãos para conservar sozinho a liderança. Matou 70 irmãos para que ele pudesse liderar o reinado após a morte do seu pai. Violência maior foi praticada contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus também sofreu violência. Ele foi torturado, espancado, pendurado pelas mãos e pés, e com pregos ele foi cravado em uma cruz. Foi culminado com uma morte lenta e dolorosa por asfixia, sem ter qualquer pecado. Jesus sofreu atos cruéis de violência. O capítulo da fé, Hebreus capítulo 11, lá no finalzinho também, versículos 32, 33 em diante, vai falar dos servos fiéis que experimentaram também açoites, escárnios, prisões, torturas e mutilações, ficando necessitados, aflitos e maltratados. Eles foram violentados. Nero, imperador de Roma, a partir do ano 62, 63, ele cometeu atos de violência cruéis contra a igreja, matou, torturou, ele fez atos terríveis de crueldade. Enfim, muita violência naqueles tempos. A violência, portanto, por mais presente que esteja em nossa era, não é um problema moderno. Ela sempre existiu. Costumamos dizer da violência de nossa época que assim nunca existiu. É o que as pessoas dizem. Violência como essa nunca existiu. Mas vejamos que desde a queda de Adão para cá, a violência sempre existiu, a cada vez mais, não é? Lembramos também de Nínive, era uma cidade violenta, uma cidade cruel, matavam as pessoas e até guardavam, faziam coleção dos crânios das pessoas que morriam. Uma cidade muito cruel. Foi a cidade onde Jonas ali pregou aquela palavra e eles se converteram dos seus maus caminhos, converteram-se da violência e Deus deixou então de destruir a cidade de Nínive. Então, mas na palavra de Deus nós vemos a violência, a imoralidade, a crueldade, a impiedade sempre presentes no mundo. Ocorre que ela é uma consequência do pecado. Então a violência, ela é uma consequência do pecado. Se a violência é uma consequência do pecado, quer dizer o quê? Enquanto existir pecado, sempre vai existir violência. Quanto mais pecado, mais violência. Menos pecado, menos violência. É por isso que temos que levar o Evangelho, pregar o Evangelho, fazer com que as pessoas, através do Espírito Santo, recebam Jesus na vida. Uma multidão de pecados são apagadas, as pessoas recebem paz e a violência ameniza. Ocorre que ela é uma consequência do pecado e, sendo assim, a violência está presente desde a queda de Adão. Então a violência sempre existiu. Aqui.
terça-feira nós temos aqui Provérbios capítulo 16 e o versículo de número 29. O homem violento coage o seu próximo e o faz deslizar por caminhos nada bons. O homem violento coage, pressiona o seu próximo e o faz deslizar por caminhos que não são bons. A ação do homem violento. As ações de homens violentos estão sendo vistas por Deus. Deus está vendo as ações de homens violentos. Agora, se não houver arrependimento de suas atitudes perversas e cruéis, Deus então punirá esses homens violentos. Deus é amor por demonstrar sua grande misericórdia para com aqueles que se arrependem de seus pecados. Deus é amor. E ele então demonstra a sua grande misericórdia quando estes homens violentos se arrependem dos seus pecados. Do contrário, eles são ou serão punidos a algum momento. Mas Deus, ele é justo em punir todos os que endurecem seu coração para a bondade e tomam atitudes violentas contra outros. Veja bem, Deus é amor por demonstrar sua grande misericórdia para com aqueles que se arrependem de seus pecados. Mas ele é justo em punir todos que endurecem seu coração para a bondade, ou seja, endurece o seu coração e deixam de ser pessoas boas para serem pessoas cruéis, para serem pessoas violentas e tomam atitudes violentas contra as outras pessoas. Quando Deus está sendo justo para castigar quem faz o mal, ele também está demonstrando o seu amor. Quando Deus está sendo justo, castigando as pessoas ou punindo aquelas pessoas que estão fazendo mal, Deus também está demonstrando o seu amor, porque a intenção de Deus é fazer com que a pessoa ela enxergue que ele está fazendo mal, reconheça que ele está sendo um homem violento e a pessoa se desperte agora para fazer o bem, para fazer práticas do bem. É isso que acontece. Então, e Deus, ele é violento? Quando lemos alguns textos da Bíblia do Antigo Testamento, encontramos diante de situações de violências, não é? Massacres, assassinatos, isso tudo às vezes nos assustam. Tantas violências no Antigo Testamento, e nós perguntamos, Deus é violento? E se lemos as interpretações, vamos ver que quase tudo isso foi feito em nome de Deus. Todas as violências, quando nós lemos o contexto, lemos os textos, procuramos interpretar as coisas, tudo foi feito em nome de Deus. Será então que o nosso Deus é um Deus violento e que gosta de eliminar seus inimigos e os inimigos do povo de Deus? Como ficamos diante de textos que falam dessas cenas graves de violência? Qual a nossa resposta para isso? Como os cristãos respondem a esses atos, a essas atitudes, a essas histórias, a esses acontecimentos? As guerras de Deus no Antigo Testamento são violência? Êxodo 7:12, nós encontramos as 10 pragas lançadas por Deus contra os egípcios. A última praga foi o massacre de todos os primogênitos das famílias dos egípcios. Que coisa terrível, não é? Êxodo 14, 23 a 31, também as águas do mar afogaram todos os soldados egípcios que iam em combate, que iam para prender, para matar, para trazer o povo israelita de volta.
3.000 homens foram mortos porque violaram a aliança, adorando o bezerro de ouro. Tudo isso em nome de Deus. Na conquista da terra foram usadas táticas de guerra, né? Deus passava a Josué as estratégias de guerra para vencerem as nações que estavam em terras, ou seja, nas terras que Deus havia prometido ao povo de Israel. O povo de Israel, através de Josué com o seu exército, deveriam matar todas aquelas nações, e o povo de Israel então haveria de tomar posse daquelas terras. E foi o que aconteceu em muitas nações. Então, na conquista da terra foram usadas táticas de guerra. Cidades foram conquistadas com métodos diversos e no final, passando a fio da espada todos os seus habitantes, mulheres, crianças, famílias inteiras, homens, reis. Veja aqui que alguns reis e chefes dessas cidades foram enforcados em árvores. Também no livro dos Juízes, nas conquistas de Saul, Davi e Salomão, quantas guerras, quantas mortes, quantos assassinatos, quanto sangue foi derramado. O Deus de amor também castiga quem age com violência. Se algumas vezes vamos encontrar textos que mostram a face de Deus como violenta e irada, é certo que não é este o traço principal que a Bíblia nos quer transmitir. E o que a Bíblia então nos quer transmitir com estas histórias sangrentas, com estas fases de assassinatos, de mortes cruéis que houve no Antigo Testamento? Nosso Deus, ele é um Deus de justiça. Deus estava fazendo justiça contra aquelas nações ímpias que desprezavam a Deus, que viviam uma vida de impiedade, que adoravam a deuses estranhos, que zombavam de Deus, que não queriam a Deus e que por fim ainda queriam matar o povo de Deus, o povo que adorava a Deus, o povo que glorificava a Deus. Então Deus, ele toma aqui, ele é um Deus de justiça e ele toma atitudes de justiça. Também o Deus do perdão, da bondade, da consolação presente em todos os momentos da história. Deus, ele perdoaria se o povo se arrependesse de todas as suas crueldades. Deus perdoaria se essas nações se arrependessem de sua idolatria. Deus perdoaria se essas nações se quebrantassem, pedissem perdão dos seus pecados, dos seus erros, como ele perdoou muitas nações, como ele perdoou Nínive, como ele perdoou pessoas individuais como Ruth, como Raabe, e foram aceitas, eram pessoas estranhas, não eram pessoas israelitas. Os gibeonitas foram aceitos por Josué porque quis aceitar o Deus de Israel. Deus santo, Deus amor, Deus que é pai e mãe, Deus trindade, Deus criador e que ama a vida e que enviou o seu Filho Jesus ao mundo para que todos tenham vida e a tenham com abundância. Por isso nós podemos cantar: como é bonito o teu nome, ó Senhor. Então o Deus que faz justiça, que fez justiça e ainda faz, ele é um Deus de perdão também. Quando o homem está na crueldade, vive na violência, na prática do pecado, se arrepende, Deus olha então para o seu coração que está sendo quebrantado, perdoa o seu pecado e recebe ele como o seu filho, como filho de Deus. Provérbios 24, versículo 12. Se disseres, eis que não o sabemos,
porventura não o considerará aquele que ponderará os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra? Não tenhas inveja de homens violentos. Há muitas pessoas que têm inveja dos homens violentos. Há muitos que têm inveja dos homens cruéis. Há muitas pessoas, e até cristãs, que têm inveja de ímpios. A inveja é provocada por um sentimento de desgosto, de pesar pelo bem ou infelicidade de alguém, levando o invejoso a desejar intensamente aquilo que não é seu, o bem alheio. O invejoso nunca vibra com o sucesso do próximo. Não, o invejoso busca erros onde muitas vezes não tem. São pessoas amarguradas, insatisfeitas, mal amadas, são pessoas carnais. Os invejosos, eles veem com os olhos da carne. Os invejosos, falta em suas vidas o Espírito Santo de Deus, falta conversão, falta quebrantamento, falta arrependimento, falta graça, falta Deus na vida. 1 Coríntios capítulo 3 e o versículo 3, o que diz? Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? É o que Paulo disse à igreja que estava em Coríntios. Alguém com inveja no coração não se alegra com a bênção de Deus. Quem tem inveja no seu coração não se alegra com as bênçãos de Deus. Não! Ele também não gosta de ver o próximo bem. Ele não gosta de ver as pessoas sendo bem-sucedidas, tendo sucesso na vida. Faz o que for possível para apagar o brilho das pessoas. Falam mal, entristece, e, enfim, faz de tudo para que aquelas pessoas que foram bem-sucedidas, que agora estão vivendo com sucesso, fiquem tristes. É isso o que os invejosos fazem. A inveja destrói as pessoas. Tiago 3,16 diz que a inveja tem levado até igrejas e ministérios à divisão. Em sua carta ele diz: pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Por quê? Porque a inveja abre a porta para Satanás entrar, criando através de sua vida discórdias, confusões e competições. E a violência está também junta com a inveja. Por quê? Por que Caim assassinou o seu irmão Abel? Por inveja. Por inveja ele cometeu o quê? Uma violência. A pessoa que aloja inveja em seu coração, ele tem dificuldade para falar bem, para abençoar o próximo, tem dificuldade de falar coisas boas, de falar o que é bom, de abençoar as pessoas, de falar coisas boas para que as pessoas se alegrem, para que as pessoas sejam consoladas. Eles têm essa dificuldade e muitos até não dizem nada. Ele não suporta o brilho dos outros porque ele vive em trevas. E quem vive em trevas, ele não pode, não consegue ver a luz. Ele não consegue, ele não aguenta, ele não suporta ver as pessoas brilhando, as pessoas tendo sucesso. Se alegre com a vitória do próximo, abençoe, profetize e estará trazendo para você as mesmas bênçãos. Então você quer bênção para a sua vida?
abençoe as pessoas. Quer alegria para a sua vida? Então se alegre com o que está acontecendo de bom na vida das pessoas. Quer viver uma vida de paz e sem violência? Então influencie, levando paz às outras pessoas com palavras de consolação e com palavras de alegria. Pois aquilo que o homem ceifar, isso também ele colherá. Asaf viu os ímpios, ele viu os ímpios e falam contra os reis e a terra, contra Deus e os homens, e mesmo assim prosperam. Era o que Asaf dizia, Ele via os ímpios prosperar, os ímpios falavam contra os céus, falavam contra a terra, falavam contra Deus, falavam contra os homens, e mesmo assim eles prosperavam, mesmo assim eles tinham sucesso. Asaf olhou pela janela da tentação e começou a sentir inveja dos arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Quando Asaf viu os homens ímpios prosperando, os homens ímpios tendo sucesso, então ele murmurou. Eles são arrogantes, Asaf dizia. Eles são arrogantes, mas são ricos. Eles são arrogantes, mas são fortes, são populares, aparentemente, eles são felizes. Quando Asaf avaliou a vida apenas pelas coisas externas, que é o que o homem faz, avalia o outro homem, as outras pessoas, pelas coisas externas, viu que estava em desvantagem com os perversos. Asaf começou a olhar para a vida com egoísmo, então ele sentiu-se injustiçado, porque os outros prosperavam e ele não. E ele sentiu-se injustiçado. Isso é injustiça. Eu adoro a Deus, eu louvo a Deus, eu sirvo a Deus, eu glorifico a Deus, eu estou na igreja, eu faço tudo para agradar a Deus e estou nessa vida assim. Agora aqueles que falam contra Deus, que murmuram contra Deus, que desprezam a Deus, vivem uma vida de prosperidade. Assim Asaf estava vendo. Ele não estava tendo a visão interna das coisas. Ele não estava vendo para o futuro das coisas. Asaf então entra em crise quando olha a qualidade de vida dele com a do ímpio. Ele faz uma comparação entre a vida dele e a vida do ímpio. Parece que o ímpio é mais feliz do que ele. Asaf entendeu que há coisas que passam pelo nosso coração que não devem ser ditas, nem compartilhadas, para não se tornarem um laço para os outros. Então, se alguma raiz, alguma coisa nascer como nasceu no coração de Asaf, esse tipo de inveja, vai clamar a Deus, vai buscar a Deus, vai expulsar esse mal em nome de Jesus da sua vida, porque o que está acontecendo é isso aqui, Você está olhando pela janela da tentação. O Salmo 73 e o versículo 16 diz: quando Asaf pensava em entender isto, foi para mim doloroso. Então, quando Asaf entendeu todas aquelas coisas, foi doloroso para ele. Os ímpios têm uma aparente segurança, Parece que eles estão seguros, mas não estão seguros, porque falta a proteção de Deus na sua vida. Eles prosperam, eles se tornam opulentos, eles se tornam famosos, mas o fim deles, quais são? A situação deles, na verdade, é precária e perigosa. Quem vive sem Deus
vive uma vida de risco, vive uma vida perigosíssima, porque falta a proteção do Deus Todo-Poderoso, que tem nas suas mãos toda a proteção para dar ao homem. Faltando esta proteção, o homem está em perigo. A situação deles, na verdade, era precária e perigosa. Eles não são agentes livres. Deus mesmo os opõe em lugares, colocam eles em lugares escorregadios. Nada acontece à parte de Deus, nada acontece. Asaf começa a perceber. Asaf começa a perceber que a situação dos ímpios é desesperadora, não para deles se sentir inveja. Então, Asaf percebe que a vida dos homens ímpios era desesperadora. E vivendo eles assim, uma vida de desespero, agora teremos nós inveja de homens que vivem uma vida de desespero, que vivem uma vida sem Deus, que vivem uma vida sem proteção. Foi assim que Asaf estava vendo as coisas e deveria perceber desta maneira. A destruição deles virá repentinamente, sem que eles percebam. Então virá a destruição sobre os homens que não têm a proteção de Deus na sua vida. Os ímpios vão despertar para vergonha e horror eterno. É o que está escrito em Daniel capítulo 12 e o versículo 2, que diz que aqueles que estão em Cristo, que morreram em Cristo, ressuscitarão para a vida eterna. Mas aqueles que não estão em Cristo, eles ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno. Jesus vai lhe dizer: nunca vos conheci. Então os ímpios vão despertar e Jesus vai dizer: nunca, nunca vos conheci. A leitura de quinta-feira é o Salmos 11, o versículo 5. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência odeia a sua alma. Então, o Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, que pratica a violência, que vive a violência, que tem nos seus corações intenções de fazer violência, Deus, diz aqui, odeia a sua alma. Deus odeia a sua alma. Deus odeia quem ama a violência. A violência é uma atitude de quem não tem o Espírito Santo. É obra da carne a violência. Porque quem não tem o Espírito Santo vive as obras da carne. A violência é pecado. E quem pratica é o pecador. Veja que a violência é pecado. E quem pratica a violência? O pecador. Portanto, se Deus odeia a violência, também odeia quem a pratica, o pecador, até que este se arrependa para se tornar uma nova criatura, um filho de Deus. Enquanto ele está na prática do pecado, enquanto ele está amando a violência, Deus nem os percebe, eu nem os conheço. Mas quando ele se quebranta, aí Deus ama o pecador. Quando ele se arrepende, Deus ama o pecador. Mesmo nós recebendo Cristo na nossa vida, somos pecadores. Deus nos ama. Agora, aqueles que vivem na prática do pecado, cometendo a violência, a ira de Deus é sobre as suas vidas. Está vendo? Até que ele se arrependa para se tornar uma nova criatura. Então, quando ele se arrepende, quando ele se quebranta, aí sim, Deus ama o pecador
com o coração quebrantado, arrependido, voltando-se para Deus, mas do contrário, não. A violência é pecado, e quem pratica é o pecador. Portanto, se Deus odeia a violência, é claro, vai odiar também aquele que pratica a violência. Deus odeia o pecado e abomina quem o pratica. Algumas pessoas dizem: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Como que Deus odeia o pecado? Deus odeia a violência, Deus odeia a crueldade, Deus abomina a impiedade, a imoralidade e agora ama aqueles que estão fazendo aquilo que ele não ama? Esse é mais um ditado popular que não é bíblico. Elas não são tiradas da Bíblia. Os homens inventaram esse rima para fazer o quê? Para fazer cócegas nos ouvidos dos pecadores não regenerados, pecadores não regenerados e cristãos carnais, que querem um Deus que os aceite, não importa como. Se ele é amor, eu estou na igreja, eu oro, faço lá os meus erros, as obras da carne. Deus é amor, Deus ama o pecador, então Deus me ama também. E Deus ama também aquele que está lá fora, que está praticando a impiedade, que está praticando o pecado. Deus ama todo mundo. Quando este provérbio é entendido, ele confirma a mensagem do resto das Escrituras. Pois Deus abomina e detesta pessoas perversas, suas orações, também os seus estilos de vida. Deus não recebe orações de pessoas que andam na prática do pecado. Deus não recebe, não aceita. Deus abomina estilos de vida de pessoas que vivem gostando e amando o pecado e desprezando a salvação, desprezando o Filho de Deus. Como Deus pode amar uma pessoa que gosta de viver no pecado, que ama fazer as obras da carne e que não quer voltar-se a Cristo? Deus ama sim o pecador, mas o pecador que se volta para ele, o pecador que se quebranta, o pecador que quer ele, o pecador que quer o adorar, que quer sair da vida do pecado. Deus ama sim esse pecador. Seguindo este ditado ainda, nos preocupamos com o que o homem possa pensar. Considere o pensamento corrente. Sodomia. Considere o pensamento corrente, o que os homens podem pensar. Sodomia não é mais uma abominação ao Senhor, é gay. Adultério não é mais abominação ao Senhor, é um caso. Crianças rebeldes não são mais uma abominação ao Senhor, eles são imperativos. Mas os homens sábios aceitarão todas as declarações de Deus e odiarão qualquer opinião contrária. Veja o que diz Salmo 119 e o versículo 128. Por isso estimo, olha aqui, por isso estimo todos os teus preceitos acerca de tudo como retos e odeio toda falsa vereda. Será que Deus ama o homem na prática do pecado? Este provérbio contém duas frases contrastantes e dão sentido completo. Deus odeia o caminho do ímpio e Deus ama o que busca a justiça. Ao compararmos o caminho do perverso com o que segue a justiça, aprendemos que Deus odeia tanto o pecador e o seu estilo de vida e ama o homem justo
como também o seu estilo de vida. É assim que é Deus. É claro que o ditado Deus odeia o pecado, mas ama o pecador é confortante. É confortante para o pecador. Está lá vivendo na prática do pecado, desprezando a Deus, desprezando a Jesus, porque voluntariamente ele pode voltar-se para Deus. Se ele quiser, ele pode tornar-se um filho de Deus. Se ele quiser, vive na prática do pecado. A decisão quem faz é o homem, a escolha quem faz é o homem. Se ele quiser ser salvo, ele é salvo. Se ele não quiser ser salvo, ele não é salvo. Se ele quiser Jesus, ele tem Jesus. Se ele não quiser Jesus, ele não quer Jesus. Ele é quem faz as suas escolhas. Agora ele escolhe a prática do pecado, escolhe a abominação, escolhe a violência, escolhe a crueldade e despreza a Deus e ainda Deus me ama. Mas verifique o ditado antes de você crer nele. Será que aqueles que estão no inferno, está lá no inferno, lá estão cantando lá no inferno, Jesus me ama e quer salvar. Lá no inferno as pessoas cantando assim são pecadores. Noé, será que Noé postou uma carinha sorridente quando estava lá na arca, né? Colocou lá uma carinha sorridente do lado de fora da arca, né? Dizendo assim, sorria, Deus ama você, Deus ama a sua, Deus te ama. O que Jesus Cristo quis dizer quando ele dirá aos ímpios no dia do juízo? Nunca vos conheci. Para quem Jesus estará dizendo isto? Nunca vos conheci. Nunca te vi, nunca sei quem você é. Para quem? Para o homem que está na prática do pecado, para o homem que está vivendo a abominação, que não quer Deus, que despreza Cristo, que não quer salvação, para o homem violento e cruel. Nunca vos conheci, nem sei quem são. É os que praticam a iniquidade. Está lá Mateus 7,23 para você ler. Você acredita que ele ama Satanás? Ué, Satanás não é pecador? Satanás é pecador e ainda é mais glorioso ainda do que o El. Também ele é muito mais glorioso do que qualquer homem, porque ele é espírito, não é? E você acredita que Deus ama Satanás também? Olha, se você está acreditando que Deus ama o pecador e não ama o pecado, claro que Deus não ama o pecado, mas Deus ama o homem que está na prática do pecado. Satanás é pecador, não é? E condenado ainda. É caso de nós pensarmos, irmãos, Deus não ama o pecado Deus não ama o pecador na prática do pecado. O Deus celestial, antes de qualquer outra coisa, ele é santo. E se ele é santo, ele não ama o pecador na prática do pecado. Ele não pode olhar com aprovação qualquer mal. Ele não olha qualquer... ele não aprova. Porque se ele olhar para o pecador na prática do pecado, eu amo você, mesmo assim, você pecando, ele está aprovando o mal. Ele é santo, ele não pode absolver o perverso, ele não pode inocentar o culpado. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Ele afogou o mundo com o dilúvio. Por quê? Porque os antediluvianos viviam na prática da violência, na prática do pecado, na crueldade. Ele destruiu com fogo a cidade de Sodoma e Gomorra, também por imoralidade, por crueldade, por violência. 150 anos depois que Jonas entrou na cidade de Nínive
E aquela cidade que Jonas, aquele povo que Jonas pregou, se converteu ao Senhor, se arrependeu, e Deus não destruiu a cidade. 150 anos foi lá Naum com uma profecia, e Deus acabou com a cidade de Nínive, porque o povo não se converteu, não. Continuou na prática do pecado, e Deus destruiu a cidade de Nínive. Ele aniquilou as 7 nações de Canaã, pecadores. Ele se ira contra os perversos. Todos os dias Deus se ira com o homem violento, com o homem cruel, com o homem que está vivendo a prática do pecado. Naum 3:1. Ai da cidade ensanguentada, aqui Naum falando contra Nínive. Ai da cidade ensanguentada, ela está toda cheia de mentiras e de rapina, não se aparta dela o roubo. Ai da cidade de derramamento de sangue. O Salmo, se eu não me engano, o Salmo 33, e 11, 12, vai dizer que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Na Bíblia, o sangue representa a vida. A vida é uma coisa muito preciosa dada por Deus, que deve ser respeitada. Derramar sangue inocente é um crime, e um crime muito sério. Quem derrama sangue acaba com a vida que Deus deu. O salário do pecado é a morte, e isto é um pecado. A violência é um pecado, e é a morte. Por isso o pecado tem de ser pago. O pecado precisou ser pago com sangue, mas com sangue inocente. Jesus pagou pelos nossos pecados. O apóstolo Pedro disse que nós fomos comprados, não foi com coisas materiais e banais. Não fomos comprados com ouro, não fomos comprados com prata, mas nós somos comprados com o precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso o pecado foi pago por uma vida. Antigamente o povo de Israel oferecia o quê? Oferecia um cordeiro para que os seus pecados fossem perdoados. E esse cordeiro era um cordeiro limpo, um cordeiro fiscalizado, não poderia ter mancha, não poderia ter nenhum defeito, nenhum problema, nenhuma doença. E aquele cordeiro então era sacrificado para o perdão do pecado daquela pessoa que trazia. E Jesus fez isso por nós. Não podia qualquer homem agora, não podia qualquer homem morrer pelo pecado dos outros homens, porque todos estão em pecado, estão destituídos da glória de Deus. Mas Jesus Cristo veio, nasceu de mulher, nasceu de um ventre humano gerado pelo Espírito Santo. Ele foi homem e ele não pecou. Então nele não tinha mancha, não tinha defeito, não tinha pecado, e ele então morreu pelos pecados da humanidade. Mas quando Jesus veio e derramou seu sangue por nós, o sangue de Jesus paga todos os pecados, e quem crê nele, seu sangue nos trouxe salvação. Então se trouxe o que o homem violento. Por que o homem violento, o homem cruel, o homem que pratica o pecado não reconhece o sangue de Jesus Cristo que foi derramado pelos nossos pecados? Porque o homem que pratica a iniquidade, mesmo eu, quando estava no mundo, por que antes disso eu não fiz esse reconhecimento? E por que o homem não faz? Porque ele não quer fazer. Porque ele corre. Eu lembro, eu corria. Eu não queria ver Bíblia, eu não queria ver ninguém que fosse crente. Eu corria. Era uma decisão minha, e quando eu quis, eu fui. É uma decisão que o homem faz na vida. Se ele quer Cristo, ele tem Cristo. Se ele quiser céu, ele tem céu. Se ele quer Satanás, tem Satanás.
apesar porque ele já tem o diabo já quando ele rejeita Cristo, e tem o inferno já quando ele rejeita o céu. Então é preciso reconhecimento. Muitas cidades vão ser punidas porque derramaram sangue inocente. Deus sempre detestou a violência dos homens. Em Gênesis 6,13, a violência ela é citada como motivo para a destruição dos homens do dilúvio. Morreram por causa da violência, da crueldade que eles viviam e não queriam se converter dos seus maus caminhos. Eles tiveram a oportunidade, mas não quiseram, eles rejeitaram e por isso foram mortos. Aprendemos que o servo de Deus deve procurar ficar longe dos homens violentos, longe de uma certa forma, mas chegarmos perto para convencê-los através do Espírito Santo de que ele precisa mudar de vida, de que ele precisa reconhecer que Jesus Cristo morreu por ele na cruz do Calvário e ele tem condições de mudar de vida enquanto há tempo. Porque Deus não está amando ele na prática do pecado, não. Deus vai amá-lo a partir do momento em que ele se quebrantar, em que ele se arrepender dos seus pecados. Olha o que diz Provérbios 24, 1 e 2. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles. Você anda na roda dos escarnecedores? Você anda junto com os homens malignos, perversos, violentos e cruéis, concordando com as suas atitudes e até os ajudando de uma forma indireta? Porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. A palavra de Deus na vida de uma sociedade, ela é paz. Olha, a palavra de Deus na vida de uma sociedade é paz para não se derramar sangue. Então, na sociedade que você convive, no bairro onde você mora, no seu trabalho, na cidade que você está, procure influenciar as pessoas com a paz de Jesus que você tem na sua vida. Poucos anos antes de usar a Babilônia para destruir a cidade de Jerusalém, Deus explicou seus motivos para esse castigo. Estava lá Jeremias, sempre falando para o povo, e outros profetas também falando para o povo. Por que eles iriam ser cativos? Por que muitos iriam morrer? Por que outros seriam castigados? Mas eles não recebiam as profecias e por isso aconteceu. Deus explicou os seus motivos. Ele citou entre os erros do povo a terra que estava cheia de violência. Ezequiel 8:17. Em nossa sociedade, a violência também está descontrolada. Os profetas estão profetizando, os pregadores estão pregando, os pastores estão aconselhando, os crentes estão anunciando o reino de Deus. A igreja está proclamando a salvação. E onde estão os homens cruéis, violentos, que não recebem, que não aceitam a mensagem de Deus e preferem viver na prática do pecado? Agora Deus o ama? Porque ele rejeitando o pecado, ele aceitando viver a sua vida carnal, a sua vida de pecado, Deus o ama. Deus ama ele sim, quando ele se converter, quando ele se quebrantar, aí Deus ama o pecador. E Deus não ama o pecado. Enquanto políticos prometem segurança nas ruas, a verdadeira solução será outra. E já vamos falar da outra. Pais precisam ensinar seus filhos, os pais ensinar seus filhos a serem
bons, ensinar seus filhos a viverem uma vida com Deus e em Deus, a viverem uma vida de paz. Os pais precisam ensinar os seus filhos, e cristãos precisam ensinar o outro cristão sobre a necessidade de agir pacificamente num momento repleto de crueldade. Veja que uns precisam ensinar os outros, uns precisam influenciar os outros. A paz que você tem, que está no seu coração, que Jesus deixou na sua vida, ela precisa refletir, ser expressão na sua vida, e todos então vão ver realmente é um homem de paz, eu quero essa paz para mim. E aí Deus o ama. Isaías 60, o versículo 18. Aqui nós vamos ver a solução. Nunca mais se ouvirá de violência na sua terra, desolação, nem destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Nunca mais haverá violência. Quando? Quando que nunca mais vai haver violência? Chegará esse tempo? Haverá um tempo que a violência se acabará para sempre. O governo de Cristo no milênio será um governo de paz, e a violência não mais amedrontará os povos, porque o Senhor Jesus, que é a paz, ele governará. Será o governo teocrático, o governo de Deus no milênio, e a paz reinará sobre as nações e sobre os povos que ali viverão. Mas o que é o milênio? Um milênio é um período de 1000 anos. A expressão o milênio refere-se aos 1000 anos que se seguirão a segunda vinda de Cristo com a igreja e o seu exército de anjos. E aí então Jesus implantará o seu governo e haverá paz na terra. Olha aqui, veja aqui, Colossenses 3:4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Vós quem? A igreja. Paulo estava falando com a igreja em Colossos. 2 Tessalonicenses 1:7. Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder. A igreja, os anjos, que virá com o Senhor. Quando o povo de Israel estará sendo derrotado na guerra do Armagedon, então Jesus aniquilará os seus inimigos, acabará com aqueles inimigos e implantará então o milênio, 1000 anos de paz sobre a terra. É claro que depois Satanás vai ser solto para tentar as pessoas. Durante o milênio, Cristo reinará pessoalmente na terra. O pecado gera violência. Continuaremos a protestar contra este gerador de violência. O pecado, nós vamos continuar protestando contra o pecado, falando contra o pecado. O milênio será uma época de retidão e paz na terra. Satanás será amarrado no início, para que não tenha lugar no coração dos filhos dos homens e não influencie mais ninguém a violência. Por isso ele será amarrado, porque além da natureza pecaminosa do homem para fazer coisas más, coisas cruéis, ainda tem a tentação de Satanás, mas Satanás será amarrado e a influência será a paz, porque Cristo reinará. Veja aqui, durante o milênio todas as pessoas do mundo serão boas e justas, pois o pecado não influenciará mais como nos dias de hoje. Por isso é que eu disse no início, quanto mais a crueldade, a violência dos homens, ela está sobre o mundo,
por causa do pecado. Não terá mais a cooperação de Satanás, que estará preso. Haverá plena retidão e paz até o final dos 1000 anos. E então, no final dos 1000 anos, Satanás será solto por algum tempo, a fim de reunir os seus exércitos. E ele conseguirá ganhar muitos corações para formar seus exércitos contra Deus, mas ele vai ser derrotado e vai ser lançado no lago de fogo com o inferno, com os ímpios, com todos aqueles que não quiseram receber Jesus Cristo na sua vida. Os exércitos de Satanás lutarão contra as hostes do céu e serão então derrotados, e a paz reinará em todo o mundo. Quer paz para a sua vida? Então, primeiro, você quer paz para a sua vida? Primeiro, receba Jesus no seu coração. Jesus é a verdadeira paz. Depois, para viver uma vida tranquila, ore. Ore pelos governos, ore pelos reis, ore por aqueles que estão em eminência, pelas autoridades maiores, pelos policiais, pelos delegados, ore pelos juízes, pelos advogados, pelos promotores de justiça, ore pelos governantes, e a sua vida será uma vida tranquila e sossegada, porque você tem Jesus e ainda ora pelos homens que estão em eminência, para que eles tenham ideias vindas de Deus, e para que se amenize a violência. E nós sabemos, pela Bíblia Sagrada, que a paz, ela reina sobre o mundo, ela está sobre o mundo, e ela pode ser grande sobre o mundo se o pecado for menos. Porque quanto mais pecado, mais violência, mais crueldade, mais castigo sobre a terra. Agora, quanto menos pecado, mais paz para o homem, mais alegria para o homem, mais tranquilidade para a humanidade. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, e até a próxima leitura diária da Escola Bíblica Dominical, lição para jovens. Não se esqueça, www.moldado.com é o nosso site. Faça lá uma visita e Deus te abençoe em nome de Jesus.